Fala aí, galera do Colégio Monteiro, beleza? Aqui quem fala é o professor Rafael e eu estarei resolvendo os exercícios de revisão com vocês, galera do segundo ano do ensino médio, e estarei também orientando no módulo em questão da revisão, ok? Eu vou ficar meio de lado porque eu tenho que olhar aqui na tela do notebook, ok? Então vamos lá. Primeiro exercício. Descreva, descreva como foram os processos de revolução industrial, pessoal. Então, aqui na verdade é para você fazer um apanhado aí da primeira etapa da Revolução Industrial e da segunda etapa da Revolução Industrial, ok? Não precisa falar da terceira ou quarta Revolução Industrial, porque aqui nós estamos falando do processo de início, né? Nós estamos falando ali próximo ao período aonde cresce o iluminismo, onde nós vamos ter a Revolução Francesa, né? Então não precisa trabalhar a questão é, da terceira etapa da Revolução Industrial e a quarta etapa da Revolução Industrial, ok? Causas da Revolução Industrial. Vou ler a resposta aqui para vocês, pessoal, e daí a gente vai fazer alguns comentários, beleza? A expressão do comércio internacional do século XVI e XVII trouxe um extraordinário aumento de riqueza para a burguesia. Isso permitiu a acumulação de capital capaz de financiar o progresso técnico e de alto custo de instalação nas indústrias. A burguesia europeia, fortalecida e enriquecida, passou a investir na elaboração de projetos para o aperfeiçoamento das técnicas de produção e na criação de máquinas para indústrias. Logo verificou-se que se obtinha maior produtividade, se aumentavam os lucros, quando se empregavam máquinas em grande escala. Então aqui nós já estamos vendo um dos primeiros processos aí em relação a sacar o trabalhador de dentro de uma fábrica, ok? E colocar uma máquina no lugar, certo? O longo caminho de descobertas e invenções foi uma forma de distanciar os países entre si. No que diz respeito ao poder econômico e político, afinal, nem todos se industrializaram ao mesmo tempo, permanecendo na condição de fornecedores de matéria-prima, produtos agrícolas para países industrializados, como é o caso do Brasil até os dias de hoje, certo? Afinal, essas diferenças marcaram até hoje as nações do mundo, que são divididas entre países desenvolvidos e em países em desenvolvimento. É uma das maneiras de medir o país avançado, é avaliar quando ele é industrializado. Pessoal, um detalhe importante também é quando a gente vai para a aula de geografia, por exemplo, não se fala país desenvolvido e país não desenvolvido. Nós falamos país desenvolvido e falamos dos países em desenvolvimento. Por quê? Para não causar nenhum tipo de desconforto ou dissonância, digamos assim, do termo em relação a quem é desenvolvido e quem não é. Né? É tido como uma ofensa, né? Se você falar que não é desenvolvido, certo? Então é mais ou menos essa a ideia. Exercício 2. Explique como foram as revoluções burguesas inglesa e francesa. É um resumo muito grande, tá, gente? Então eu vou ler aqui para vocês. Revolução Inglesa ocorrida no século XVII foi um dos principais acontecimentos da Idade Moderna. Foi considerada a primeira das grandes revoluções burguesas, ok? Ela acontece ainda no final do século XVII, certo? Então, esse é um dos motivos pelo qual a Inglaterra ela se fortalece primeiro antes que os outros e consegue um grande desenvolvimento na frente de outras nações, ok? Isso é, revolução encabeçada por lideranças da burguesia europeia, que havia se tornado expressivamente forte do ponto de vista econômico ao longo dos séculos XVI e XVII, que precisavam alcançar a legitimidade política. Com o processo da Revolução, a burguesia na Inglaterra, por meio de uma guerra civil e da atuação do parlamento, conseguiu combater o Estado absolutista nesse país e reformular a estrutura política, que culminaria no modelo da monarquia parlamentarista
que vai ser inaugurado no ano de 1689. Então você pode colocar aí que a Inglaterra levou pelo menos 100 anos de vantagem em relação à França no avanço do processo do desenvolvimento industrial, ok? Nós vamos observar então que sempre vai rolar como se fosse uma guerra civil na Inglaterra, né? Nós vamos ter aí alguns líderes, né, encabeçando essa revolta, essa revolução, e nós temos algumas principais fases, né? A primeira fase é a Revolução Puritana e a Guerra Civil, né, que vai ser uma revolução de cunho religioso. Depois disso, nós vamos ter a República de Oliver Cromwell, que era muito mais algo assemelhado a um absolutismo do que propriamente uma república. Restauração da dinastia Stuart, ok? Então, na restauração da dinastia Stuart, nós vamos ver que, na verdade, é uma tentativa de retomada à monarquia. E nós temos a Revolução Gloriosa. E essa Revolução Gloriosa, ela termina de bater o martelo aí no processo revolucionário inglês, aonde Guilherme de Orange chega ao governo, ok? Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que ocorreu no ano de 1789, é o evento que, segundo alguns autores, inaugura a chamada Idade Contemporânea. Os historiadores do século XIX, que fizeram a linha divisória da história, imputaram a este acontecimento o caráter de marco divisor entre a Idade Moderna e Contemporânea, por conta da radicalização política que o caracterizou. Para entender a Revolução Francesa, é necessário conhecer um pouco da situação econômica e social da França na perspectiva do olhar do século XVIII, tá, gente? Até o século XVIII, a França era um estado que vigia no modelo absolutista monárquico. O então rei francês Luís XVI personificava o Estado, reunindo em sua pessoa os poderes legislativo, executivo e judiciário, característica da monarquia absolutista, centralização de poder, ok? Os franceses não eram cidadãos de um Estado democrático constitucional, como é hoje e é comum em todo o mundo ocidental, mas eram súditos do rei. O rei personificava o Estado. Dentro da estrutura do Estado absolutista havia três diferentes estados nos quais a população se enquadrava. Primeiro estado representado pelos bispos e alto clero, que no caso é o primeiro estado. Segundo estado tinha como representantes a nobreza ou a aristocracia francesa. E o terceiro estado, por sua vez, era representado pela burguesia, que se dividia entre os membros do baixo clero, comerciantes, banqueiros, empresários ou sans-culottes, sem calções, trabalhadores urbanos e os camponeses, totalizando aí 97% da população. Pessoal, a Revolução Francesa, o estopim da Revolução Francesa vai ser esse, tá? Vai ser justamente o fato do qual a organização política em estados fazia com que existe uma dificuldade muito grande, ok? Uma dificuldade muito grande em lidar com as pessoas nesse sentido, ok? E aí nós vamos observar que então nós vamos ver que o terceiro estado ele vai se revoltar e ele vai promover a Revolução Francesa. Só para a gente encurtar o assunto, a Revolução Francesa ela termina no golpe do 18 de Brumário, quando o diretório, no golpe do novo terminador, assume o governo e prepara os caminhos para que Napoleão Bonaparte pudesse chegar ao poder. Ok? Agora deixa eu abrir aqui a atividade modular de vocês. Então só vou dar algumas dicas, pessoal, do que vocês devem fazer, tá? Não vou falar respostas, até porque vocês têm um gabarito. Universidade Federal, não sei, do Rio de Janeiro. A Revolução Industrial ocorrida ao longo do século XVIII está vinculada à história da Inglaterra no seu nascedor. Entretanto, à medida que o capitalismo foi se consolidando, a ideia de revolução industrial começou a ser associada a um conceito universal e ganhou vários sinônimos, dentre os quais... Então aqui, pessoal, está perguntando sobre as questões de nomenclatura e nomes que pudessem ser dados à Revolução Industrial.
e algumas associações, ok? Então vocês devem escolher a resposta partindo do pressuposto que vocês devem descobrir o sinônimo, então, pelo qual deve ser chamado, certo? 2. Não comumente apontado como condições históricas que favoreceram a inclusão da industrial da Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII. Então aqui, pessoal, nós vamos ter exercícios que vão contemplar aí a eclosão da Revolução, certo? Ou seja, quando começa. 1. O grande acúmulo de capital durante o período do capitalismo comercial. Então, houve isso. É isso que está perguntando. Fortalecimento da monarquia absolutista após a Revolução Gloriosa e a consequente adoção de uma política mercantilista. Tá correto? Será? Será que existe alguma coisa que pode desabonar essa alternativa? Então só para a gente poder analisar e refletir. Terceiro, a mecanização de importantes setores industriais como têxtil e metalúrgico. Mecanização. Então, isso contribuiu para a Revolução Industrial na Inglaterra a partir da metade do século XVIII. Então, observemos. Quarto, disponibilidade de mão de obra barata nas cidades em virtude do êxodo rural provocado pelos cercamentos. Pessoal, esse eu vou dar uma colher de chá para vocês. Essa está correta, tá? A 4 está correta, então vocês devem procurar exercícios que tenham alternativas que tenham a 4. 5. A existência no país de jazidas abundantes de ferro e carvão. Isso contribuiu? Se isso contribuiu, a gente já encontrou a nossa resposta certa, ok? Então, só apenas observem e saibam fazer da melhor maneira possível. O UFPB, Universidade Federal da Paraíba. O mundo do trabalho entre 1760 e 1850 passou por um conjunto de mudanças, tanto no campo econômico quanto no campo social. As inovações tecnológicas tiveram grande importância nesse processo, conhecido como Primeira Revolução Industrial. Sobre essa temática, podemos afirmar, pessoal, tá fácil isso daqui. Tá falando da primeira etapa da Revolução Industrial, tá? Primeiro, a primeira Revolução Industrial, apesar de também ser conhecida como Revolução Industrial Inglesa, não ocorreu apenas na Inglaterra. Na verdade, as principais inovações tecnológicas do período ocorreram na França, na Península Ibérica e na Alemanha. Será que está correto isso? Né? Então vamos pensar. 2. A tradicional produção de tecidos e lã durante a Revolução Industrial Inglesa continuou ativa. No entanto, foi a produção de tecidos e algodão que melhor expressou os adjetivos que expressou os aspectos revolucionários na produção fabril. E aí, aconteceu isso? Não aconteceu? Terceiro, as mudanças promovidas pela primeira Revolução Industrial ocorreram em vários âmbitos, na esfera da produção dos 3 estados, mas atingidos foram mineração de carvão, indústria têxtil e siderurgia. Vocês acham que está correto ou não? Escolham da melhor maneira possível e votem, tá? Pessoal, se vocês me permitem rapidinho, eu só preciso tomar uma água rápido, estou com a garganta muito seca. Aí, pronto. Desculpa a ausência. 5. Cefet, Centro Tecnológico, né? Os liberais do século XIX, diante dos problemas causados pela industrialização, eram contrários ao pensamento socialista e defendiam... o que um liberal defende? Né? Propriedade privada e livre concorrência, gente. Já vou até entregar a resposta, porque essa é muito fácil. Não, o liberal sempre vai defender isso. E ele sempre vai criticar o socialismo, certo?
6. A Revolução Francesa teve numerosos desdobramentos possibilitando transformações políticas no Estado e na sociedade em vários países. Considerando os impactos sociais e políticos da Revolução Francesa, sinal V para verdadeiro e F para falso. Pessoal, vocês vão ter que analisar os desdobramentos da Revolução Francesa. Acredito que vocês vão tirar isso moleza porque vocês fizeram as atividades, tudo. Acredito que vocês vão conseguir lidar muito bem. E a Revolução Francesa também é fácil, né? E tem uma aula explicativa também sobre a Revolução Francesa que eu já dei. Então, não tem segredos. 7. A deflagração da Revolução Francesa no ano de 1789 foi um dos grandes marcos vivenciados pelo processo histórico. Tanto que durante o processo revolucionário, o diretor de uma publicação vienense escreveu a um amigo, abre aspas, na França começa a brilhar uma luz que beneficiará toda a humanidade, certo? A partir dessa reflexão podemos depreender que a Revolução Francesa representou. Então, o que a Revolução representa, tá? A ideia é essa, o que a Revolução representa. Não o que foi de fato, mas o que representou, tá? 8. Às vésperas da Revolução Francesa, com o fracasso da Assembleia dos Estados Gerais, que é quando os 3 estados eles entram em conflito e não sabem mais o que vão fazer, membros do terceiro estado se reuniram no salão de jogos Palácio Real, onde fizeram um juramento na Sala da Pela, que foi o compromisso. Pessoal, é o estopim do começo da Revolução Francesa, tá? Só para deixar claro, tá? 9. Sobre a Revolução Gloriosa que ocorreu na Inglaterra de 1688 a 1689, sinal que for possível afirmar. Pessoal, não se esqueçam que o rei inglês ele foi vítima de um golpe de estado do seu próprio genro, ok? Que no caso é o Guilherme de Orange. 10. Faça um comparativo sobre a primeira etapa da Revolução Industrial e a segunda etapa da Revolução Industrial. Pessoal, moleza isso daqui. Isso aqui é molezinha, tá? Você vai comparar a primeira etapa da Revolução Industrial, onde as matérias-primas primordiais é o minério de ferro, carvão mineral, e a partir de agora vai ser justamente o petróleo, né? O petróleo vai ser o mais importante de todos. Ok, galera? Então encerramos aqui a explicação. Passamos por todos os exercícios. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer questão, pode entrar em contato comigo, pode mandar mensagem que eu vou tirar a dúvida. Vai ser um prazer imenso tirar a dúvida de vocês aí. Ok, pessoal? Não deixem de assistir o vídeo, porque ele é muito importante. Valeu, galera. Um abraço para vocês e até mais.